Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados do PT, André Siciliano e Zeidan. André, falei no bloco anterior sobre a Petrobras. Você tem dito que a Petrobras tem sido um pouco madrasta do Rio, não parceira do Rio, não, enfim, não dá o retorno que o Rio merece dessa principal estatal brasileira. Eu queria que você explicasse melhor por que razão a Petrobras tem sido madrasta do Rio. Ricardo, vamos analisar o último leilão do pré-sal. Teve um campo, Sapinhoá, que a Petrobras, juntamente com a Repsol e com a Shell, deu um lance. O lance inicial fixado pelo governo era da ordem um pouquinho mais de 10% de óleo, de 80% do óleo prospectado para o governo. Então a Petrobras vai oferecer ao governo, no último leilão, em um único campo, 80% do óleo. A Petrobras tem hoje mais de 7 bilhões de reais de disputa com o Estado do Rio de Janeiro, na questão tributária de pagamento de impostos. Ou seja, a Petrobras recorre a artifícios para não pagar tributos ao Estado do Rio de Janeiro. A Petrobras tem mais de 300 tributaristas estudando, pensando como pagar menos impostos. Como pagar menos impostos ao Rio de Janeiro. Isso é realmente mas uma também situação... a gente tem que fazer uma crítica também à questão da ANP, né? A ANP faz uma rodada agora, a segunda rodada do pré-sal, né, onde foi um sucesso. Segundo o próprio presidente da Petrobras e o presidente da ANP, o governo federal vai arrecadar mais de 600 bilhões de reais em 30 anos. 600 bilhões de reais são 10 anos da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Aí nós temos que pensar, por exemplo, a Petrobras se creditou no ano 2014, né, falando de convênios, de leis de incentivos, de decretos do Estado do Rio de Janeiro, de mais de 1 bilhão e 400 só no ano 2014. A Petrobras se utiliza desses convênios do Confaz, do Repetro, para pagar menos impostos. Tranquilo, sem problema. A Assembleia, no ano passado, em dezembro, ela cancelou a participação do governo federal do governo estadual no Repetro. Porque o Confaz é o Conselho de Secretários da Fazenda, nós retiramos o Rio de Janeiro do Repetro. E aí é bom que a gente diga como é o Repetro e como foi pensado, Ricardo. O Repetro, com o fim do monopólio do ano de 1997, o governo federal cria a agência, a ANP, e cria também um incentivo para que as empresas pudessem vir ao Brasil para entrar no mercado de petróleo. Quando se pensou o Repetro, né, que ele tira todos os impostos federais e também do governo do Estado, o ICMS, na cadeia de produção, de importação e exportação para equipamentos, né? O petróleo era 16 dólares o barril. O petróleo hoje está em 60 dólares o barril. E mais. Sim, A Petrobras hoje, o óleo, nesse modelo novo, o óleo não é mais das empresas, é o óleo do governo. E sendo do governo, o governo não paga imposto de renda, FIS, não paga ICMS. Então, o Estado vai perder, e mais que isso. Além da questão do petróleo ser do governo, com a questão da redução do conteúdo nacional, que em alguns casos está beirando 10% da nova exigência, o Estado também perde o emprego, então vai ficar só com ônus. Mas o que seria na prática? Quer dizer, o senhor elencou aqui vários argumentos que mostram que a Petrobras está, enfim, tendo um faturamento muito grande e está pagando menos impostos. O que poderia ser feito na prática para a Petrobras mudar esse panorama, para a Petrobras ser parceira do Estado? Do ponto de vista concreto e objetivo, o que poderia ser feito? Tem uma questão em relação ao preço mínimo. Não só a Petrobras, mas todas as empresas que produzem petróleo no Estado do Rio de Janeiro, eles têm uma empresa lá no exterior, que a empresa Petrobras vende para a Petrobras do Canadá. Vende pelo preço mínimo, não vende pelo preço de mercado. Só essa correção é mais de 1 bilhão de reais. Se vendesse pelo preço real, pagaria mais impostos. 1 bilhão de reais que o Estado deixa arrecadar por ano. Deputada Zeidan. Nós temos 2 pontos, né? O ICMS, temos que mudar isso aqui. A Petrobras, ela paga só no destino. Tem que começar a taxar o petróleo na origem, na fonte. Isso já é uma arrecadação muito grande para o Estado do Rio. É o que fala aqui o deputado André. Isso, na Constituição se colocou a exceção. E essa política de compras que tem que ser modificada também dentro da Petrobras. A política de compras. Hoje a Petrobras compra navios estrangeiros. Quer dizer, a nossa produção naval ficou parada. E parar a nossa produção naval... O conteúdo naval foi um desastre. São trabalhadores desempregados. Foi um desastre, foi um desastre. Não, mas então tem a questão do preço mínimo, tem umas questões de nacionalização de plataformas, porque a Petrobras, de novo, tem 300
com no mínimo 300 consultores pensando como pagar menos impostos. E o Estado precisa que a Petrobras seja parceira, seja a mãe do Estado do Rio de Janeiro, não madrasta. Então nós, na Assembleia Legislativa, temos alguns projetos de leis votados e aprovados, sancionados. Por exemplo, o projeto que taxa a fiscalização do petróleo e gás, a produção do petróleo e gás, que é a taxa de fiscalização do petróleo e gás. Então vamos só falar do pré-sal. Foi um sucesso o leilão, mesmo que o lance de 6 bi e 100 milhões de reais não alcançou os 7 bi 300, 7 bi 400 pensado pelo governo. Porque aquilo é a questão do bônus fixo, mas a questão do percentual do petróleo sai de 10%, de 13% para 80%, sai de 23% para 67%. Então, foi um sucesso, tanto que o governo federal vai arrecadar, em 30 anos, mais de 600 bilhões de reais. O que a gente quer é que o Estado possa fazer a fiscalização. Como existe em Minas Gerais, no Pará, a taxa de fiscalização do minério. Está suspensa essa taxa de fiscalização, ela é constitucional, tem previsão na Constituição Federal, na Constituição Estadual e no Código Tributário Nacional. Então, essa taxa de fiscalização renderia quanto ao Estado? 2.500 milhões de reais ao ano. E para ela ser, digamos, implantada... Não, já foi votada, já foi aprovada, sancionada. A Confederação Nacional da Indústria entrou com um arguindo a inconstitucionalidade, outras empresas também entraram. Há uma discussão jurídica, o Estado deu uma bobeira e numa lei conseguiram o mandato de segurança. Já, eu não tenho dúvida, o STF vai votar e a gente precisa fazer valer essa taxa de fiscalização, que é constitucional, tem previsão, tem o exemplo da taxa de fiscalização do minério em Minas Gerais, no Pará. Então, nós não temos dúvida que o Estado do Rio de Janeiro poderá vir cobrar essa taxa de fiscalização. Mas em relação ao que a Zeidan coloca, lá o ICMS, né, no destino do combustível, isso foi lá na Constituição de 88. Zeidan, eu queria saber agora sobre Maricá. A senhora esteve recentemente com o governador Pezão, com o prefeito Fabiano, numa audiência no Palácio Guanabara, para tratar de assuntos de interesse do município de Maricá. Me parece que boa parte deles relativos a saneamento, acordos SEDAI. Com a SEDAI para investimentos em água e esgoto na região de Maricá. O que foi proposto, o que foi tratado e o que já está andando, deputada? É uma novidade que, inclusive, tem o apoio dos funcionários da SEDAI. A SEDAI é uma empresa lucrativa, né? São uma média de 300 milhões aí, anual. Não é uma empresa que dê prejuízo ao Estado. Pelo contrário, nós conseguimos estabelecer uma coisa que é uma novidade aqui para o Estado do Rio de Janeiro, que é fazer uma parceria público-público. Né? O que o nosso prefeito Fabiano Horta quer em Maricá é exatamente fazer a parceria com a SEDAI para que nós possamos resolver, né, com o orçamento nosso da prefeitura, né, com uma parte desse nosso orçamento, resolver a questão da água, do esgoto no município. Essa parceria público-público seria SEDAI e Prefeitura de Maricá, para resolver a questão da água e a questão do saneamento. É que, para mim, é um modelo, Ricardo, para todo o Estado. Né? Nós temos o povo da Baixada Fluminense, que eu sei que sofre com o problema da água. Eu sou da Baixada Fluminense, sou de Nova Iguaçu, e isso vem há décadas se arrastando. Teve um investimento grande agora na SEDAI, por parte do governo do Estado, né, na estação Guandu, e nós não podemos deixar isso ser vendido por uma bagatela. Né? O que hoje tem sido oferecido pela SEDAI fica em torno aí de 4,8, né? O BNDES calculou em 5,8 bilhões, que é muito pouco, né? Muito pouco, o valor muito aquém do que se calculava. O presidente da Alerj disse, inclusive, que se o modelo anterior que ele defendia de concessão da distribuição de água da Alerj, só de água da SEDAI, só na Barra da Tijuca daria para se ter 15 bilhões pelo potencial construtivo da Barra da Tijuca. Quer dizer, só em agora esse modelo fixado, que está em andamento, infelizmente daria 5,9 bilhões, que é o valor que o BNDES calculou como o valor correto da SEDAI. Só a aplicação no Guandu 2 se aplicou 3 bilhões. Mas, Ricardo, esse valor foi o valor do balanço da Petrobras do último ano. Então, da SEDAI? Da SEDAI do balanço. Então, o BNDES está estudando um modelo. Na verdade, o modelo pode ser como o presidente da Alerj propunha lá atrás, que é de concessão de áreas, porque uma área vai subsidiar outra área, porque nós temos dificuldades seríssimas. Na Baixada Fluminense, em Paracambi, município que eu fui prefeito, tem bairro que caiu uma vez a cada 10 dias. Ok. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já.